George Orwell certa vez disse: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Quem controla o presente agora? Possui a história algum roteiro a ser seguido ou estamos por conta do acaso? É possível conhecer o futuro? Para a resposta a essas perguntas, vamos até a bela igreja brasileira de Dallas, no Texas, para acompanhar a primeira parte da mensagem O Impacto de um Sonho em Sua Vida, com o pastor Bill Santos. O Está Escrito Canadá começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Quem controla o mundo? Quem está controlando as coisas que acontecem diariamente neste mundo? Muitas pessoas dizem que a vida é baseada na sorte. Algumas pessoas têm muita boa sorte e outros, infelizmente, têm muita sorte má. Bad luck, nós dizemos em inglês. Sorte ruim, né? Mas será que é isso? Será que a vida realmente é só baseada na sorte? Será que nós somos apenas vítimas da nossa vida, da sorte, do acaso? Considerem como Deus se descreve na Bíblia. Isaías capítulo 46, começando no verso 9, nós lemos o seguinte: só eu sou Deus, que não há nenhum outro como quem? Como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. De acordo com a Bíblia, quem é que está controlando o mundo? É Deus. Deus tem um plano e o plano de Deus vai ser cumprido. Segundo Reis, capítulo 9, verso 19, verso 25, diz o seguinte: por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? A Bíblia diz que tudo quanto nós lemos na história foi planejada por Deus. Alguns dizem que profecia é a história do mundo contada de antemão. Como é que eu tenho certeza que Deus controla o mundo, as coisas que acontecem neste mundo? Por que eu não vivo debaixo de uma ansiedade e um estresse quando eu enfrento as dificuldades da vida? Por que não? Porque eu tenho a certeza que Deus controla. Embora às vezes aparentemente as coisas não estão indo do jeito que eu queria, eu confio que Deus tem um plano. E o seu plano vai ser cumprido na minha vida e na vida de todos aqueles que se colocam à disposição de Deus. Como é que eu tenho essa certeza? O meu vizinho me perguntou um dia: como é que você tem essa certeza? Como é que você sabe que Deus controla? Eu disse: eu tenho a certeza por causa de um sonho. Ele disse: um sonho? É um sonho. Mas ele perguntou: um sonho que você teve? Não. Não um sonho que eu tive, mas um sonho de um rei. Que rei? Um rei na Babilônia. Um sonho de um rei na Babilônia. Mas há quanto tempo atrás? Quase 3.000 anos. Um sonho, ele disse, de um rei da Babilônia, há 3.000 anos atrás, quase, te dá a certeza que Deus controla a história do mundo? Eu disse: é. Vejam comigo. Daniel capítulo 2, verso 1.
No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Interessante aqui. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Ele, na sua época, era o homem mais poderoso em toda a terra. E a Bíblia diz que esse rei, esse homem poderoso, está dormindo. E de repente, no meio do seu sono, ele acorda. E ele percebe que o seu travesseiro está todo molhado, porque ele está suando. Ele está morrendo de medo. Com medo de um sonho. Não faz sentido. Nabucodonosor era um grande general. Ele já tinha enfrentado a morte no campo de batalha. Ele tinha encarado a morte assim, face a face. E agora um sonho faz com que ele acorde com medo no meio da noite? Ele acorda, ele pensa, eu preciso resolver isso. Este sonho não me deixou muito bem. Tem algo aqui que me deixou preocupado. Então ele sai da cama, e ele é o rei, embora é de madrugada, é o meio da noite, ele decide chamar os homens sábios do seu reino, aqueles que entendem dessas coisas, pelo menos aqueles que se dizem entender a respeito desse tipo de coisa. E ele chama eles e pede um esclarecimento do seu sonho. A Bíblia nos diz, Daniel 2, começando no verso 2, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, que era a língua que eles falavam, ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. A Bíblia diz que o rei chamou esses magos, os feiticeiros, esses homens sábios do seu reino, e eles disse, homens, que bom que vocês chegaram aqui. É o seguinte, eu estava dormindo e durante o meu sono eu tive um sonho. Eu não me lembro exatamente de qual foi o sonho, mas me deixou com medo. Eu creio que esse sonho tem um significado muito importante. E vocês é que são os sábios, vocês é que são as pessoas que entendem disso. Então, eu quero que vocês me contem um sonho e me deem a explicação. Os feiticeiros, os astrólogos, os magos começaram a tirar os seus cartazes astrológicos, as suas bolas de cristal, tentando procurar uma resposta, e viraram-se para o rei e disseram, rei, é o seguinte, conte para nós o sonho e nós te daremos a explicação. Pode contar. E eles continuam tirando bola de cristal, os seus cartazes astrológicos, estão esperando que o rei conte o sonho por eles. E de repente o rei sente algo estranho. Ele começa a pensar, eu acho que estes magos, estes feiticeiros, estes chamados sábios, na realidade não são tão sábios. Eu acho que eles não entendem nada a respeito deste sonho. Será que eles são verdadeiros? Ele começa a pensar. Ou será que eles são sábios falsos? Será que eles realmente são aquilo que eles dizem me ser? Eu tenho ido atrás deles durante muitos anos pegar conselhos deles, mas será que eles são verdadeiros? Agora, se o sonho não fosse algo importante, não havia problema. Mas embora Nabucodonosor não conseguisse lembrar do sonho, ele sentiu no seu coração que o significado daquele sonho era importante. E ele queria a explicação.
Então, para testar estes homens, ele diz o seguinte: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas montouro. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Aqueles feiticeiros, aqueles magos, eles não sabiam o que fazer. O rei estava sério, o rei não ia contar o sonho, mesmo que ele quisesse contar o sonho, ele não podia, ele não se lembrava do sonho. E aqueles magos desesperadamente começam a olhar para aquela bola de cristal e aqueles cartazes, aqueles livros deles, e a resposta não está encontrada lá. E eles percebem que eles, quem sabe, podiam dar uns conselhos de vez em quando ao rei, podiam dar uns conselhos, até que alguns conselhos bons, mas quando foi necessário que eles entrassem dentro da cabeça do rei e descobrissem o sonho que o rei tinha tido, eles não podiam fazer. Vocês sabem por que eles não podiam fazer isso? Sabe por que eles não podiam entrar na cabeça do rei e descobrir o sonho do rei? Porque ninguém pode fazer isso. A Bíblia é bem clara. 1 Reis 8:39. Só tu, falando de Deus, só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. A Bíblia é clara em dizer que só Deus pode entrar na tua cabeça e saber os seus pensamentos. O diabo não pode fazer isso, nem as pessoas que trabalham para o diabo. Agora, o diabo às vezes pode saber o que você está pensando pelo seu jeito, pela sua postura, mas entrar em sua cabeça e ler os seus pensamentos, a Bíblia diz que só Deus pode fazer isso. E estes magos nunca iam conseguir saber o sonho do rei. Era impossível eles entrarem na cabeça dele. Verso 7, Daniel 2, continua. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. Eles estão desesperados aqui agora. Tornou o rei e disse: bem, percebo que queres ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. O rei olha para eles e disse: eu estou percebendo agora, pela primeira vez, que vocês já vêm há muito tempo mentindo para mim. E foi só hoje que eu descobri. Mas, meus amigos, hoje essa brincadeira acaba. Vocês não vão me enganar mais. Chega. Hoje é o dia de julgamento aqui em Babilônia para vocês. Então, agora a responsabilidade é de vocês demonstrarem para mim que vocês merecem ser salvos. Me conta o sonho e me dá a interpretação. Eles estão, como vocês dizem no Brasil, eles estão agora num beco sem saída, né? Eles não têm para onde fugir. E quando colocados assim no canto, aqueles mentirosos finalmente falam umas palavras verdadeiras. Daniel 2, verso 10 e 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. E disseram: chefe, é impossível.
Nunca houve um rei que fez tal pedido a um mago como nós. É impossível fazer. Então o rei, verso 12, muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Agora, entendam o que está acontecendo aqui. Algo aconteceu naquela noite no quarto do rei Nabucodonosor, um sonho que prova que Deus controla a história do mundo. Esse sonho transformou a história do mundo. E aqueles magos, aqueles feiticeiros, aqueles caldeus não conseguiam interpretar o sonho. Eles não tinham ajuda, eles não tinham para onde ir. E hoje, eu sei que muitos de vocês que estão me escutando procuram conselhos de pessoas que se dizem comunicar com os mortos, espíritas. Eles não têm a resposta. Eles não têm a resposta para você. A Bíblia é bem clara em dizer, se Deus tem uma mensagem importante para os seus filhos, Deus tem uma maneira muito apropriada de comunicar esta mensagem. Deus não usa bolas de cristal, Deus não usa a astrologia. Deus se comunica com o seu povo da seguinte maneira. Vejam o que a Bíblia diz. Amós 3, verso 7. Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos quem? Os profetas? A Bíblia diz, se Deus tem uma mensagem para revelar para a humanidade, Ele a revela através de quem? Dos profetas, não através de espíritas, não através dos mortos, não através de bolas de cristal, mas através dos profetas. O segundo capítulo de Daniel nos diz que o rei foi certo, ele falou e foi feito. Ele chamou os seus guardas e os guardas foram e pegaram todos os sábios do reino e levaram para ser mortos. Ao eles passarem de casa em casa procurando os magos, eles encontraram um jovem hebreu pelo nome de Daniel. Ele era um sábio de verdade. A Bíblia diz o seguinte, Daniel 2,16, foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. A Bíblia diz que Daniel chegou ao rei e disse, meu rei, me dá um pouquinho de tempo e eu te darei a interpretação do teu sonho. E algo que Daniel falou conseguiu, teve um impacto no rei, porque o rei deu o tempo para Daniel. E a Bíblia diz que Daniel voltou para o seu quarto, ele não pegou a sua bola de cristal, ele não consultou os mortos, mas ele se ajoelhou com os seus amigos, ele pediu a Deus do céu que desse a revelação a ele do sonho do rei e a sua interpretação. Porque Daniel sabia, se o sonho que o rei teve fosse importante, Deus ia revelar o sonho. E a Bíblia diz que Deus revelou. Deus revelou o sonho para Daniel. E agora o sonho existe em apenas duas cabeças. Na cabeça do rei e na cabeça de Daniel. No próximo dia, Daniel é trazido diante do rei. Verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há o quê? Um Deus aonde? No céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Vocês veem que nem mesmo Daniel podia interpretar o sonho. Só Deus pôde. E Daniel, em vez de tomar o crédito para si mesmo, ele deu o crédito a quem merecia o crédito, que foi Deus. Deus revelou, não eu. E este sonho que Daniel vai interpretar agora para o rei, me diz com toda certeza que Deus controla a história do mundo.
E Deus tem um plano para onde Ele está levando o mundo. Vejam a interpretação do sonho. Começando no verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor está escutando a interpretação de Daniel. Ele não acredita aos seus ouvidos que ele está escutando. É isso, Daniel. Foi isso exatamente que eu sonhei. Era uma estátua, verdade. A cabeça era de ouro. Eu lembro. Os braços e o peito eram de prata. Foi isso mesmo que eu vi. Quadris de bronze. Foi exatamente isso. Eu lembro que essa estátua metálica tinha pernas. As pernas eram de ferro. É verdade, é isso mesmo. Eu lembro depois olhar e ver que os pés daquela estátua eram uma mistura de ferro com barro. E depois eu lembro, é verdade, veio uma pedra, eu não sei exatamente de onde veio, mas uma pedra veio e ela bateu na estátua, destruiu a estátua, e essa pedra se tornou uma montanha e encheu o mundo inteiro. É isso, Daniel, esse é o meu sonho. O que significa esse sonho? Você sabe o que significa? Isso significa que nós aqui não estamos sozinhos no universo, que Deus não nos criou e nos abandonou. Deus controla a história do mundo. Deus tem um plano para este mundo, Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida, e Deus vai encaminhando as coisas de acordo com o seu plano. Daniel 2, verso 37. Tu, ó rei, Daniel está dando a interpretação, rei de reis, a quem Deus, o Deus do céu, conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és o quê? A cabeça de ouro. Imagine Nabucodonosor. Nabucodonosor, Daniel disse, o sonho começa contigo. Tu és a cabeça de ouro. Imagine como ele deve ter sentido ao ouvir isso. Eu sou a cabeça de ouro? Eu? Tu és a cabeça de ouro. E todo o teu poder, toda a tua majestade, toda a tua riqueza, tudo quanto você tem, Nabucodonosor, foi Deus que te deu. Tu és a cabeça de ouro. E como o ouro representava a Babilônia? Porque, de acordo com a história que nós sabemos, depois de 605 a.C., a Babilônia realmente era o reino mais poderoso em todo o mundo. A história nos diz que a Babilônia foi o império mais poderoso da terra. Nunca houve até lá, e eu acho que nunca haverá outro reino que nem a Babilônia. Eles dominaram o mundo de 605 a.C. até 539 antes de Cristo. 605 antes de Cristo até 539 antes de Cristo. A cabeça de ouro representava a Babilônia. A este ponto, Nabucodonosor devia estar bem contente. Eu sou a cabeça de ouro. Mas o sonho não acabou aqui. Daniel continua dando a interpretação.
Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E a história nos diz que Daniel estava certo. Que império derrotou a Babilônia em 539 a.C.? Foi Medo-Persa. O Império Medo-Persa. E como a prata é inferior ao ouro, Medo-Persa foi inferior à Babilônia. Eles nunca tiveram o poder, os exércitos deles nunca tiveram a agilidade ou a força do Império Babilônio. Mas não tem diferença, não tinha problema, porque Deus é que está guiando a história. E quando Deus achou que Babilônia devia cair, a Babilônia caiu. E em 539 a.C., o Império da Babilônia foi derrotado pelos Medo-Persas. A mão de Deus levando a história do mundo para onde Deus entende que deve ir. Deus está no controle da história. Essa certeza deve nos trazer esperança. Se você deseja recapitular os principais conceitos apresentados na mensagem de hoje, assim como os textos bíblicos mencionados, nós queremos oferecer gratuitamente a você a lição O Impacto de um Sonho em Sua Vida. Essa lição traz um resumo da mensagem de hoje e apresenta conceitos que serão apresentados na segunda parte da mensagem. Eis as informações para você solicitar a sua lição. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. No próximo programa, apresentaremos a segunda parte da mensagem O Impacto de um Sonho em Sua Vida. Não se esqueça de visitar o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você poderá assistir novamente o episódio de hoje, fazer o seu pedido de oração ou até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Espero vê-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.